Muito bem, pessoal, chegamos à quarta aula sobre a dissertação argumentativa no modelo do Enem e é o momento de falar sobre a competência 3. O descritor dela é o seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como você vê, é uma competência que envolve várias habilidades para se trabalhar com o conteúdo argumentativo. Mas, em síntese, são avaliados dois aspectos: o projeto de texto e o modo como você explicita os seus argumentos para o leitor sem deixar pontas soltas, fios soltos e sem apresentar contradições. Portanto, é uma competência que envolve a construção de sentidos, é a coerência textual avaliada nela. Portanto, a palavra-chave para esta competência é o planejamento. Você sabe que, ao ler um texto, é possível perceber que houve ali um projeto, uma estratégia para convencer o leitor. Portanto, quanto mais evidente, mais perceptível for esse projeto estratégico para o avaliador, mais alta será a nota. Como fazemos isso, então? Desde a primeira aula, nós estamos afirmando: ao ter contato com a coletânea, ao ler ali esses textos motivadores e refletir sobre o problema, ao fazer uma leitura bem atenta da frase temática e compreender os dois núcleos que envolvem o tema-problema, você vai para um planejamento antes de escrever o rascunho. Você já compreendeu o tema e você pensa: qual é a melhor estratégia para apresentar este meu tema? E vai colocar aquilo no tópico. Primeiro parágrafo: vou apresentar o tema por meio de uma alusão histórica. Ou vou apresentar o meu tema com uma definição. Ou ainda, vou fazer uma referência à Constituição Federal ou à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A sua tese: qual é o meu posicionamento claro sobre esse problema? E a partir daí, eu vou pensar: quais os melhores argumentos para convencer o leitor desta minha opinião? Então, aí envolve aquela capacidade de selecionar os melhores argumentos e não basta selecioná-los, é preciso relacionar esses argumentos e organizá-los da melhor forma no seu texto. A partir do primeiro parágrafo da introdução, em que você apresentou o tema, definiu a tese, você já vai sinalizar os dois argumentos que serão trabalhados nos próximos parágrafos. Você vai então para o segundo parágrafo e escreva lá o tópico frasal. Qual é a ideia básica deste meu argumento? E já comece a pensar de que modo eu posso explicitar e interpretar este tópico frasal. Vou trazer aqui um raciocínio lógico, vou trazer a opinião de algum especialista, vou usar algum fato histórico do qual eu me recordo para preencher, para desenvolver, para explicitar esse argumento. Fui para o argumento 2. Eu devo ter em mente que este meu segundo argumento deve estar diretamente relacionado ao anterior. De que modo eu vou relacionar? São duas causas, eu estou adicionando causas, ou eu tenho uma relação de causa e efeito, ou eu tenho uma relação de oposição. Então você deve pensar de que modo vai organizar esses dois argumentos nesse desenvolvimento. Então, no último tópico, em que você apresenta a proposta de intervenção, coloque lá qual a ação para minimizar ou resolver o problema. Quem é o agente, quem é competente para realizar essa ação? Por que meios, de que modo essa ação pode ser concretizada? Qual é o resultado, qual é a consequência esperada para essa ação? Um detalhe ali que eu posso apresentar do agente, ou do meio, ou do resultado. Tudo isso, então, deve ser colocado antes de ir para o rascunho. Feito esse planejamento, você vai para o rascunho, preenche ali, desenvolve esse conteúdo argumentativo que já está ali, bem planejado, e depois, ao passar para a folha definitiva, você fará aqueles ajustes, aqueles pequenos ajustes, mas é importante que o leitor perceba que aquilo que foi sinalizado, aquela introdução, que é um trailer do seu texto, ela foi desenvolvida com progressão lógica e, ao final do texto, você percebe que foi entregue aquilo que você sinalizou no início. Vamos então agora
a um quadro divulgado pelo próprio INEP, naquela cartilha de formação dos avaliadores, para que você compreenda com mais detalhes como essa avaliação é feita. Em seguida, nós vamos ler 2 textos completos, 2 redações que foram divulgadas nessa cartilha, em que há uma diferenciação ali entre o nível 4 e o nível 5, 160 e 200 pontos, na competência 3. Muito bem, vamos a uma apresentação breve do esquema de correção da competência 3, segundo o material de leitura divulgado pelo INEP. No caso do texto tangente ao tema, como você já sabe, aquele que não apresenta um dos núcleos da frase temática, se ele for tangente e não tiver nenhuma direção argumentativa, zera na competência. Se ele tiver uma direção, por mínima que seja, alguma coerência, mas é tangente, não passa do nível 1, 40 pontos. Na abordagem completa do tema, aquelas palavras-chave da frase temática aparecem no texto, mas o texto não tem coerência alguma, não tem nenhum direcionamento argumentativo, também se mantém nos 40 pontos, nível 1. A partir do nível 2, considera-se que o texto tem um projeto. A diferença entre os níveis, portanto, é a qualidade de desenvolvimento desses argumentos e a relação e a interpretação desses argumentos, conforme já dissemos no descritor da competência. No nível 2, é aquele texto que apresenta muitas falhas, muitas lacunas. Desenvolve-se apenas uma informação, apenas um fato, em qualquer parte do texto, seja na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão. Também fica no nível 2, com 80 pontos, o texto que apresenta uma contradição grave, isto é, ali aparece um argumento que nega, que contradiz a tese apresentada, o posicionamento apresentado. No nível 3, que é o nível mediano de desenvolvimento, o projeto tem algumas falhas. Por exemplo, ali no desenvolvimento, os argumentos estão mal nutridos, aquele argumento que apareceu em apenas uma frase, que não teve exemplo, que não teve conteúdo para sustentar aquele argumento. Então, a gente pode dizer aí, fica no nível 3, quando o seu desenvolvimento tem argumentos muito ralinhos, que tem pouco conteúdo para, de fato, explicitar aquele fato, aquela opinião, aquela informação que defende o ponto de vista. O nível 4, que é um nível muito bom de desenvolvimento, é aquele projeto com poucas falhas. De algum modo, ao ler a tese, os argumentos sinalizados, teve um pequeno desvio, alguma informação que não ficou muito bem clara. Nesse caso, há um desconto, portanto, ele não fica no nível máximo, ele fica nos 160 pontos. No nível 5, o projeto é chamado de estratégico, não é? Ao ler o texto, você percebe uma progressão temática lógica. Aquilo que foi prometido na introdução é entregue ao final do texto. Pode ter até um pequeno detalhe, uma pequena lacuna, um pequeno desvio, mas, ao ler aquele texto, percebe-se que houve, sim, um planejamento da escrita e que todas as informações, fatos, opiniões ali colocados são os melhores para defender aquele ponto de vista. Para ficar mais clara essa diferença entre os níveis mais altos da competência 3, vamos à leitura de 2 textos publicados neste material de leitura do INEP. São 2 redações reais de participantes do processo de 2018. Vejamos então esta primeira redação. Na obra Utopia, Thomas Morrow idealiza uma sociedade harmônica em que prevalece o bem-estar social. Entretanto, alguns fatores contribuem para distanciar a sociedade atual da idealizada por ele, e um deles é a manipulação do comportamento do usuário da internet. Tal problema tem crescido cada vez mais devido à difusão do acesso à internet, que alcança inúmeras pessoas de todo o mundo. A partir desse contexto, é necessário discutir acerca das raízes desse problema, bem como de caminhos para combatê-lo. É importante, em uma primeira análise, observar que a internet é uma ferramenta que pode trazer inúmeros benefícios para a sociedade. Entretanto, tal ferramenta também pode acarretar em uma falsa sensação de liberdade. Ao analisar a frase, tornou-se assustadoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade, dita por Albert Einstein, vê-se que desde a sua época
já se via certa preocupação com o desenfreado avanço tecnológico. Trazendo essa frase para os dias atuais, vê-se que a internet transforma as relações humanas, visto que existem programas que controlam tudo aquilo que o usuário verá, como notícias e anúncios, moldando seu pensamento de acordo com a vontade dos detentores desses programas. Analisa-se ainda que, com o aumento do uso da internet, surgem as grandes empresas de mídia digital, interessadas em cada vez mais consumidores e dispostas a fazer de tudo para conquistá-los. Aplicativos como Spotify e Amazon buscam os gostos de seus clientes através de um algoritmo, fazendo com que as ofertas sejam baseadas em uma preferência pré-estabelecida do consumidor, o que pode ser visto como uma boa ferramenta, afinal, iria satisfazer o gosto do consumidor. Entretanto, isso pode acarretar em uma grande manipulação de massas por essas empresas, fazendo com que seus usuários se tornem cegos acerca de outras formas de se ver o mundo, uma vez que estariam com o seu pensamento voltado àquilo que lhe é oferecido, e por isso precisa haver o uso equilibrado de tais mecanismos pelas empresas. Portanto, torna-se evidente que a internet pode ser utilizada como meio de manipulação de usuários e, por isso, deve ser utilizada com cautela. Por isso, é necessário que o governo, que é o responsável por fornecer as condições de bem-estar social, através do Ministério da Cultura, promova campanhas e programas de amplo alcance populacional a fim de atentar a população dos perigos da manipulação na internet. Cabe também ao governo pressionar as mídias digitais a utilizar os algoritmos de forma equilibrada, através da ajuda da própria população, para que exista a pluralidade de ideias e a sociedade atual se aproxime da idealizada por Thomas Morris. Muito bem, pessoal, essa redação foi avaliada no nível 4 por apresentar a abordagem completa do tema. Isso a gente percebe pela menção da manipulação do comportamento lá na linha 3 e o controle de dados na linha 18. E também possui um projeto com algumas poucas falhas e o desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões. O participante, então, iniciou a redação citando a obra Utopia, do Thomas Morris, para em seguida mostrar como, na atualidade, nossa sociedade se afasta da sociedade idealizada pelo autor, entre outros fatores por causa da manipulação do comportamento do usuário na internet. Daí em diante, há uma reflexão acerca do aumento do problema e a tese de que é necessário discutir suas raízes, assim como os caminhos para combatê-lo. Nos parágrafos seguintes, então, o participante trata dos benefícios da internet em contraste com a manipulação que ela exerce sobre os usuários, de como, por exemplo, as empresas de mídias digitais, por meio dos algoritmos, conquistam os usuários, oferecendo informações e produtos selecionados de acordo com as preferências de cada um, e como isso pode ser maléfico, uma vez que manipula massas, que têm o seu olhar direcionado para uma única visão de mundo. E, finalmente, de possíveis caminhos para solucionar o problema. Então, nós podemos notar que o projeto de texto do participante já traz uma boa seleção de argumentos, consegue organizar, relacionar e até interpretar esses argumentos, mas ainda tem algumas falhas, mesmo que poucas. O problema principal é que um argumento fundamental foi selecionado no início do texto e abandonado depois. A discussão das raízes do problema abordado na redação, ou seja, o participante se propôs a trabalhar 2 pontos fundamentais, as raízes do problema e a solução para este, mas abandona um deles e trabalha apenas o outro, essencialmente na proposta de intervenção. Então, quanto ao desenvolvimento, ele já acontece na maior parte das informações, fatos e opiniões. Podemos ver, por exemplo, que o participante faz um desdobramento dos seus argumentos quando, lá no 3º parágrafo, aborda mídias digitais e, em seguida, de forma mais específica, aplicativos como o Spotify e a Amazon. E ainda no 3º parágrafo, a afirmação de que a questão discutida anteriormente pode acarretar na manipulação de massas por essas empresas.
E a consequência dessa manipulação é que seus usuários se tornam cegos acerca de outras formas de se ver o mundo. É claro, porém, que ainda falta desenvolvimento em alguns momentos pontuais do texto, como no segundo parágrafo, quando temos a afirmação de que a internet pode também acarretar uma falsa sensação de liberdade sem que isso seja explicado, o que deixa para o leitor a tarefa de entender o que é essa falsa sensação de liberdade e por que ela é causada pela internet. Desse modo, por apresentar um projeto com poucas falhas e o desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões, a redação se encaixa no nível 4 da grade específica de correção da competência 3. Vamos à leitura de um segundo texto para entender a diferença entre o nível 4 e o nível 5. Em meados do século XX, durante o período da Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida a internet. A princípio, tal ferramenta tinha como objetivo facilitar a comunicação bélica e, por isso, era restrita a um determinado grupo de pessoas. Entretanto, após o término da guerra, a internet foi difundida e alcançou novos públicos. Além disso, foram atribuídas novas funções à ferramenta que contribuíram para a sua popularização. Atualmente, a tecnologia virtual faz parte da vida da maior parte da população brasileira, seja para lazer, seja para trabalho. Contudo, embora a internet ofereça acesso a todo tipo de conteúdo, ela se vale de mecanismos de controle de dados que manipulam a disposição das informações. Dessa maneira, em razão do capitalismo e do ensino tradicionalista, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet torna-se evidente e problemática. Em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora o problema, na medida em que se vale do ambiente virtual para obter lucro com o desenvolvimento do comércio online. Isso pode ser verificado com o aumento de lojas e, consequentemente, de propagandas virtuais. Com isso, foram desenvolvidos padrões de rastreamento de dados do usuário, a fim de personalizar as propagandas de acordo com o tipo de consumidor. Esse mecanismo contribui para o aumento das vendas, já que o indivíduo é sutilmente persuadido a comprar um produto que provavelmente já o interessava. Dessa forma, cada cidadão é afetado diretamente por mecanismos de venda e nem sempre tem conhecimento disso, prejudicando, pois, a democracia pela restrição indireta da liberdade individual. Ademais, o falho sistema de ensino, no que diz respeito às novas tecnologias, contribui para a ocorrência do problema. Isso se confirma com a permanência de um ensino tradicionalista, que exclui os aparelhos tecnológicos da rotina escolar em oposição à constante modernização desses aparelhos. Estes, ao invés de serem incorporados à vida escolar para serem compreendidos e ressignificados como ferramentas úteis ao conhecimento, são duramente combatidos das salas de aula, por serem majoritariamente utilizados para entretenimento. Assim, sem o conhecimento a respeito das possíveis maneiras de se usar a internet e dos mecanismos nela presentes, o usuário torna-se vulnerável diante da manipulação dos seus dados, o que prejudica a harmonia social do espaço virtual e, por consequência, a plena vivência da cidadania. Logo, a fim de mitigar o problema, é preciso isto, que o Ministério da Educação integre à grade curricular o ensino sobre o uso seguro e consciente da internet, por meio da realização de projetos que expliquem e exemplifiquem como o controle de dados é feito e como isso afeta o indivíduo. Tal ação deverá alertar os cidadãos para que eles se tornem mais autônomos ao usar a ferramenta. Além disso, o governo federal deve criar campanhas que sejam veiculadas às mídias abordando o tema em questão. Dessa maneira, a parcela da educação que não frequenta mais a escola também é informada e alertada para se precaver. Vemos então que a redação foi avaliada no nível 5, ela aborda o tema de forma completa, mencionando o controle de dados ainda lá na linha 6 e a manipulação do comportamento do usuário nas linhas 7 e 8. E também apresenta um projeto estratégico, informações, fatos e opiniões desenvolvidos em todo o percurso argumentativo. A primeira impressão
que a gente tem ao ler essa redação é que o projeto é muito claro, desde a introdução, este projeto de texto. O participante inicia a redação fazendo uma contextualização acerca do surgimento da internet e mostra que, devido à sua popularização, ela faz parte hoje da vida da maior parte da população brasileira. Ainda na introdução, o participante já aponta que, embora a internet ofereça acesso a todo tipo de conteúdo, há o controle de dados, que manipula as informações que são dispostas. Ficamos conhecendo, então, em seguida, o projeto de texto do participante, que é demonstrar como, devido ao capitalismo e ao ensino tradicionalista, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados é evidentemente problemática. Então vejam só, foram sinalizados 2 argumentos de causa aqui, não é? Uma causa econômica e uma causa educacional. Então se espera que cada causa seja desenvolvida em um dos parágrafos. Então, no segundo parágrafo, o participante argumenta no sentido de mostrar como esse sistema capitalista se vale do ambiente virtual para a obtenção do lucro, usando como exemplo as propagandas virtuais que são personalizadas de acordo com o perfil de cada usuário. Tal fato, segundo o participante, afetaria diretamente a liberdade individual do cidadão, prejudicando, assim, a democracia. Aqui tem um pequeno deslize, uma vez que não fica claro como esse prejuízo de fato ocorre. No parágrafo seguinte, espera-se, como já foi dito lá na introdução, que o participante discuta o sistema educacional tradicionalista, como ele chama, e em que medida ele contribui para o problema, uma vez que não são abordadas questões tecnológicas na rotina escolar. Então, devido à falta de conhecimento sobre os mecanismos presentes no mundo virtual, o usuário se tornaria vulnerável diante da manipulação dos dados. E no parágrafo final, são apresentadas as propostas e são 2 agentes, o Ministério da Educação e o governo federal, e para resolver esses 2 âmbitos do problema, como foram apontados nos parágrafos 2 e 3. Ao final dessa aula, você deve se perguntar como desenvolver a competência 3 e as habilidades necessárias para desenvolver um texto com projeto estratégico e que demonstre marcas de autoria. Não há melhor maneira de desenvolver essa competência do que pela leitura de bons textos. Portanto, leia bons artigos de opinião. E, em segundo lugar, procure também praticar. Trabalhe com vários temas e tenha sempre em vista este planejamento antes de fazer o seu rascunho, a fim de que seu texto tenha uma progressão temática lógica e que perceba uma fluência entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Chegamos ao fim da nossa aula e vejo vocês na próxima, em que nós trataremos sobre a competência 4. Até lá!